Eba! Você piscou e olha quem tá na tela. Paulo Edson, muito bem-vindo, meu filho. Ainda pouco você tem seu nome aqui na hora do maromba, do Vai Maromba. Foi, eu ouvi. Atleta, tu e meu marido, essas coisas tá sempre ligado, viu? Nunca a gente tenta treinar. Outra coisa que vocês estão sempre ligados e que eu adoro é futebol, viu, gente? Pois é. E amanhã tem Copa do Nordeste com os clubes cearenses em campo, entre eles Ceará e Fortaleza. Mas hoje tem clube brasileiro em campo pelas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. E o Fluminense encara o Chelsea. Eu vou trazer aquilo, um fato que repercutiu mal para o técnico dos Blues. O Enzo Mares, né? Que já quis aplicar o migué do caso o time do Chelsea venha a perder lá para o Fluminense. E vai! Pois é, ele alegou que o time dele jogou mais do que o Fluminense em termos de partidas ao longo de 12 meses. É verdade. Mais ou menos. Mas não justifica, né? Mais ou menos, porque assim, em 12 meses, está certo que eles estão em fim de temporada. Aqui no Brasil, a gente está no meio da temporada. Isso, com relação à fisiologia, tem realmente uma diferença. Mas em números de jogos absolutos, o Fluminense jogou mais partidas que o Chelsea. E aí ele ficou com essa cara aí na coletiva. Coloca aí no ar. Olha aí, no momento que ele estava alegando isso, ele indagou aos jornalistas que estavam na coletiva. O Chelsea jogou mais de 60 partidas e o Fluminense jogou quantas? Aí um jornalista brasileiro respondeu, jogou mais de 70. E aí ele ficou com a cara de sem pai nem mãe, teve que engolir a seco a verdade. E aí o migué dele não colou e pegou muito mal para ele, né? Ele sabe que vai perder, amigo. O Flamengo ganhou de quanto? Do 3-1. E virada. De virada. Passagem. Só que aí, né, eu vou puxar um pouquinho para a sardinha do Flamengo. Porque o Flamengo só não foi mais além também porque pegou uma chave muito forte. Não, o Fluminense teve um pouquinho mais de sorte aí. Todo mundo tem consciência Agora disso. vai pegar um adversário realmente que está bem estruturado, que é o Chelsea. Aí vamos ver. Tanto é que o Chelsea eliminou o Palmeiras. Exatamente. Né? Então vamos ver aí como é que vai ser esse equilíbrio de forças. Mas eu vou te falar, amigo, assim, não somente pela torcida pelo Mundial, porque os brasileiros estão lá, né? Nesse momento, assim, por mais que a gente torça para o Flamengo, que torça para o Palmeiras, né? Tá todo mundo torcendo para que um time brasileiro seja campeão. Eu tô sentindo isso. É muito inocente. Ela tá achando que o torcedor de clubes vai torcer pro adversário. Não, amigo, não é fazer a torcida para o Fluminense. Vai lá e ganha, mas torcer para que um time brasileiro vença. Não é porque o meu perdeu que eu quero que o outro perca. Mas tudo bem. Se você tem o seu posicionamento como torcedor e lá em casa a gente pensa diferente. A gente gosta do futebol e vê o nosso país muito bem representado por onde passa. Né? A gente é que nem parente, né? A gente fala até mal entre a gente parente, mas pronto. Se alguém de fora falar, não, tu disse aí, agora, exatamente. Aí é que nem da família, é isso. Não eu entendi o seu raciocínio. Não torço, mas é Brasil e eu quero que ganhe, entendeu? É isso aí. Por conta disso, eu digo aqui, hoje somos todos Chelsea. Agora, mudando de assunto, a polícia da Espanha, mudando um pouquinho de assunto aqui, né? A polícia da Espanha está investigando o acidente, né? Que infelizmente tirou a vida do meio atacante Diogo Jota, né? Que morreu no último dia 3 junto ao irmão dele, André Silva, em um acidente de trânsito. E, segundo as investigações, Lu, a suspeita maior é que ele teria perdido o controle do carro por conta de alta velocidade. A via na qual ele estava, né, o limite máximo era de 120 km por hora. Nossa. E ele provavelmente estava bem acima desse limite, já que o carro que ele pilotava, que eu vou dizer assim, não era nem dirigia, porque o carro que ele estava dirigindo, conduzindo, era uma Lamborghini Huracan. Um carro que chega facilmente aos 300 km por hora. Em segundos, Em segundos. E aqui no Brasil custa mais ou menos 4,5 milhões de reais. Uma quinzena da Lu, mas tudo bem. Ô, senhor, estou pronta, preparada e merecendo. Pois é, mas a polícia tanto desconfia que tenha sido isso, né, imperícia ao volante, ou então, no momento de uma ultrapassagem, o pneu tenha furado e por ele também estar em alta velocidade, tenha perdido aí o controle do veículo, infelizmente, resultando nessa morte dele e do irmão. O Diogo tinha 28 e o André tinha 26 anos de idade. Um carro como esse, amigo, é para desfilar, não é para você estar, infelizmente, em alta velocidade, né? Mas é muito difícil quando você está no volante ter esse controle de uma máquina como essa, né? E por falar em alta velocidade, olha só que notícia. Um digital influencer foi preso após danificar um carro de Fórmula 1 que estava em exposição no circuito de Silverstone, na Inglaterra.
O TikTok, Angry Gint, eu acho que é assim que se pronunciou o nome dele, e mais 2 streamers foram detidos após serem apontados como autores de danos que chegariam ao valor de R$224 mil. Eles teriam amassado parte do aerofólio do carro de corrida. O trio ficou preso, Lu, por 18 horas e só foi liberado após outras imagens aí que surgiram, mostrarem que uma outra pessoa, uma quarta pessoa também teria danificado, ou seja, seria autora, né? Teria sentado lá no aerofólio e então amassado. Então eles foram liberados. Mas as investigações ainda vão prosseguir e aí a gente não sabe quem que vai ser o responsável por assinar esse cheque de R$224 mil. Como são as leis por aí, né? Aqui no Brasil danifica, quebra, bota fogo e não dá em nada. Né? Não, mas, pois é, mas não, calma, mas peraí, aqui também. Só que acontece que o cara foi preso e aí logo foi liberado depois que surgiram outras provas, né? Certo. Não vai ter anistia no caso dele, né? Então pronto. Tá, certo. E